Bom, gente, agora estamos num outro tipo de exercício de funções trigonométricas, onde o objetivo é determinar o domínio das funções. Então, veja, f de x igual a 1 dividido por 1 menos cosseno de x. Observe que se eu tivesse a função f de x igual ao cosseno de x, né, quando você está aqui, por exemplo, no círculo trigonométrico, analisando aqui o eixo do cosseno, que seria o que é esse eixo aqui, ó. Então, na medida que o meu x, fazendo essa leitura positiva, que o meu x vai caminhando aqui, na circunferência, como arcos, o meu domínio, ele passa a ser... O conjunto imagem está aqui, de menos 1 a 1, mas o domínio são todos os possíveis valores que eu posso ter para que eu encontre essas imagens. Então, dessa forma, o meu x pertence aos reais. Pensando nisso aqui, irradiano. Esses são valores numéricos, Quando você pensa em radiano, são valores numéricos. E aí, nós temos agora uma nova função, que é f de x 1 menos cosseno de x. Então, nesse momento, nós precisamos observar que existe uma condição onde o cosseno de x está no denominador desse quociente aqui, ou é exatamente ou dessa relação 1 sobre menos cosseno de x. Isso aqui está como um divisor, por exemplo, pensando nisso no caso de divisão. Então, 1 menos o cosseno de x tem que ser diferente de zero, isso não pode ser zero. Evidente que aí o menos o cosseno de x tem que ser diferente de menos 1, passando para o outro lado. E o cosseno de x tem que ser diferente de 1. Algebricamente, posso multiplicar por menos, o cosseno de x é diferente de 1. Então, significa que a minha função ela pode ter todos os arcos menos esse arco, cujo o cosseno dá 1. Porque se o cosseno de um arco der 1, 1 menos 1 dá 0, e há uma impossibilidade. Então, nós vamos olhar aqui para o cosseno e verificar que todos os arcos que têm a sua extremidade nesse ponto, ou melhor, desculpa, cosseno é esse cara aqui. Então, todas as extremidades que têm o arco exatamente com o extremo aqui, o cosseno vai ser 1. Ok? Então, como nós podemos analisar esse domínio? O domínio, nós podemos dizer que o x pode ser qualquer número real, pensando em valores em radiano, qualquer valor. Especial. Mas nós, tal que esse x não pode ser arcos que estejam aqui. Porque todo arco que cai aqui, o cosseno dele é exatamente 1. Então, x pertence a R, tal que x tem que ser diferente dos arcos que tem a cara 2kπ. Quer dizer, 2kπ, veja, é onde o k pertence a z, todo arco 2k, ele cai aqui. Quer dizer, 2kπ. 2k é par, independente se o k é positivo ou negativo, ele é par. Então, o número par multiplicado por π, 2π
4π, 6π cai aqui. Então, o nosso domínio, x pertence a R, tal que x tem que ser diferente de 2kπ, onde esse k pertence a z. Esse é o domínio dessa função. Agora vamos para o item B, onde colocamos f de x igual raiz quadrada de seno de x. Olhando para o seno de x como aqui, radicando, né, desse radical de segundo grau, o seno de x tem que ser positivo, pode ser zero. Então, seno raiz quadrada de zero existe, e qualquer valor numérico que seja positivo, existe a raiz quadrada. Isso aqui só não pode ser negativo. Então, o que é preciso você verificar, certo? No nosso caso, vamos aqui ver um círculo trigonométrico, e vamos ver todos os arcos. Nós temos aqui o nosso seno, né, como esse eixo aqui, ó. Esse é o eixo do seno. Então, é preciso que os valores do seno de x sejam positivos, então, ou igual a zero. Então, para que ele seja, o seno de x seja zero, né, ele está aqui, ele é zero, ele está aqui, então zero aqui é π, que seno de zero é zero, seno de π é π, e nesse intervalo, né, quando o meu x corre aqui, os valores do seno serão positivos. Está aqui, ó, conforme o arco esteja, né, no primeiro e no segundo quadrante, os valores do seno são positivos. Então, o que nós temos, né, para que exista aqui a raiz quadrada de seno de x, é que o meu x seja, esse x ele também vai pertencer a R, no sentido de qualquer valor numérico, mas o x deve ser maior igual a zero, né? E menor igual a π. Mas isso aqui na primeira determinação, né? Vamos olhar de uma forma geral. Então, x, com todos os arcos, x pertence a R, tal que x é maior ou igual a zero, que seria a cara 2kπ, que cai sempre aqui, certo? 2kπ, né? São todos os arcos que caem aqui, e menor todos os arcos que caem aqui, que eu posso dizer que é 2k mais 1, que são valores ímpares, π. Então, qualquer x, né, que esteja aqui dentro, inclusive do zero do π, né, eles vão ser arcos que vão ter a raiz quadrada do seno desse arco. Então, x maior ou igual a 2kπ, que são todos os arcos que caem nesse ponto, menor ou igual a 2k mais 1 π. Isso aqui é ímpar, ímpar π cai aqui, par π cai aqui, onde esse k pertence ao conjunto dos inteiros, né? Então, está aqui o domínio da função f de x igual a raiz quadrada de seno de x. Vamos agora analisar f de x igual a tangente de 3x. Então, sabe-se, né, que quando você tem a tangente, né, aqui é o eixo da tangente,
E quando nós temos o arco em π sobre 2, a tangente não existe. Da mesma forma, em 3π sobre 2 a tangente não existe, porque a tangente de um arco, pensando nesse arco, você liga do centro do círculo, passando por esse extremo, isso aqui é a tangente. Na medida que eu vou fazendo isso, chega em π sobre 2, na hora que eu ligo a origem à extremidade do arco e busco o encontro, né, dessa semi-reta aqui com eixo, são paralelas, eu não vou encontrar. Da mesma forma aqui, né, essa ligação, essa relação aqui é de paralelismo. Então, não vai existir, né, quando você tem uma situação dessa, né, quando o meu x é π sobre 2 e quando o meu x é 3π sobre 2. Então eu vou olhar para esse 3x e dizer assim, o meu 3x, o meu arco, né, ele tem que ser diferente, né, diferente de esses arcos que caem sempre nesses dois pontos. Então eu posso dizer assim, que é Kπ, porque o Kπ, independente se o K é par, ele cai aqui, o par é ímpar, ele cai aqui, certo? Então Kπ mais π sobre 2. Né? Então, para que existe aqui a tangente, né, esse meu 3x, ele tem que ser diferente de Kπ